E se Deus te pedisse hoje para construir algo que nunca existiu, para uma catástrofe que ninguém acredita que vai acontecer? Esta é a história de Noé, um homem que viveu numa época em que a maldade humana havia chegado ao limite. Gênesis nos conta que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Cada pensamento do coração humano era continuamente mau, e isso entristeceu profundamente o coração do Criador. Em meio a esta geração perversa vivia Noé, um homem justo e íntegro. Ele caminhava com Deus quando todos ao redor haviam se desviado. Mas um dia, Deus lhe fez um pedido que pareceria loucura para qualquer pessoa sensata: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e representantes de todos os animais de um dilúvio universal que ainda não havia sequer uma nuvem no céu. Imagine receber estas instruções detalhadas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, uma janela, uma porta lateral, e compartimentos para diferentes tipos de animais. Não havia internet, YouTube ou manuais de construção naval. Noé teria que aprender tudo do zero, confiando apenas na palavra de Deus. Mas o que Noé não sabia é que a parte mais difícil não seria construir a arca. Seria suportar anos de zombaria dos vizinhos. Imaginem a cena: um homem de idade, martelando madeira sob o sol escaldante, preparando-se para uma chuva que nunca vinha. As pessoas passavam, riam, faziam piadas. Lá vai Noé com sua arca seca, diriam. Onde está o dilúvio, Noé? Mesmo sua própria família às vezes deve ter questionado: será que papai não está ficando senil? Será que não seria melhor convencê-lo a parar com essa construção insensata? Mas Noé continuou, martelada após martelada, tábua após tábua, por décadas, obedecendo a uma palavra que só ele havia ouvido. Então chegou o dia. Primeiro vieram os animais, pares e pares de todas as espécies, como se um instinto sobrenatural os guiasse até a arca. Os céticos devem ter parado de rir neste momento. Algo estava definitivamente acontecendo. A verdadeira prova de fé começaria quando as portas se fechassem por dentro. Gênesis registra que foi o próprio Deus quem fechou a porta. Noé e sua família estavam agora numa caixa de madeira gigante, ouvindo o primeiro pingue das gotas no teto. Depois uma chuva leve, depois forte, depois torrencial. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A água subia, primeiro cobrindo os pés das casas, depois as janelas, depois os telhados. As pessoas que zombavam da arca agora batiam desesperadamente em suas paredes, implorando para entrar. Mas era tarde demais. Durante 40 dias e 40 noites choveu. Dentro da arca era escuro, úmido, barulhento e fedorento. Centenas de animais fazendo suas necessidades, muitas espécies em pânico, e 8 pessoas tentando cuidar de tudo isso. Não havia como saber se a arca estava resistindo, se não havia vazamentos fatais, ou quanto tempo isso duraria. 40 dias depois, quando tudo parecia perdido, acontece algo que mudaria tudo: a chuva parou. Mas a água permanecia. Por 150 dias a arca flutuou sobre um oceano mundial, sem terra à vista. Noé enviou um corvo, depois uma pomba que voltou sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, outra pomba que retornou com uma folhinha de oliveira. Mais 7 dias, e a pomba não voltou mais. Quando finalmente pisaram em terra seca, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus se agradou e fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra por dilúvio, e como sinal desta aliança, colocou o arco-íris nas nuvens. Noé havia obedecido ao impossível e descoberto que com Deus, o impossível se torna inevitável. Sua fé salvou não apenas sua família, mas preservou a raça humana e todas as espécies animais. Pedro nos lembra que Noé foi pregador da justiça, e sua vida inteira foi um sermão sobre confiar em Deus mesmo quando ninguém mais confia. A história de Noé nos ensina que obedecer a Deus pode parecer loucura aos olhos do mundo, mas é sempre sabedoria aos olhos da eternidade. Às vezes Deus nos pede para construir arcas que ninguém entende, perdoar quem nos magoou,
investir em relacionamentos que parecem sem futuro, ou perseverar em chamados que demoram décadas para fazer sentido. Escreve nos comentários qual arca Deus está te pedindo para construir na tua vida e compartilha com alguém que precisa de coragem para obedecer ao impossível. Salva este vídeo para rever quando a obediência parecer difícil demais.